estamos aqui estudando, quarta-feira, como todos sabem, o livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos falar, Kardec, né, vai falar sobre os meios de comunicação. O nosso amigo cético questiona a Kardec, né, como é que pode um espírito, né, invisível se comunicar conosco? Como é que ele pode vir, trazer notícia, mandar mensagens, né? Isso é difícil para as pessoas que não têm esse conhecimento da doutrina, eles não conseguem entender isso, né? E engraçado que a gente sabe que todos nós, independente da religião, que nós passíveis de recebermos comunicação dos espíritos, né? Tanto nós aqui espíritas, como na Igreja Católica, como nos evangélicos, como lá nos muçulmanos, nos judeus, todos eles. Mas é impressionante como não aceitam essa comunicação como sendo uma comunicação normal daqueles que aqui já estiveram, né? A gente frequenta umas salas evangélicas aí, eu, a Sil, por exemplo, que está aqui, né? E a gente percebe isso, né? Para eles, é Deus falando com eles. Eu acho engraçado, Deus falou comigo. E a gente sabe que não foi Deus que falou, porque Deus não é um ser que vem falar, né? Não, Dudu, a sala é legal, o dia que você for lá você vai gostar. Até que a criatura lá que coordena a sala, né, o rapaz lá, ele tem uma cabeça muito aberta, impressionante. Não sou eu que vou lá não, eu, Sil, a Sil, vão vários espíritas lá, e ele faz questão da presença de outras pessoas dentro da sala, porque ele quer que a sala dele seja uma sala, né? Não, engraçado, você vai até rir, né? Mas você consegue me imaginar eu, Betinha, aqui, falando sobre reencarnação num microfone dentro de uma sala evangélica, né? Pois já aconteceu isso, porque eles pedem para nós explicarmos. Já subi o microfone, já falei, e não concordam, né? A gente sabe, a Sil tá aí, sabe, eles não concordam, mas respeitam o nosso ponto de vista. Então é interessante isso, porque a gente já vai vendo que as cabecinhas estão começando a aceitar determinadas coisas, as mudanças, né? Ainda estão bem arraigados lá na palavra de Deus, na Bíblia, levando ali a interpretação da Bíblia respeito, Darlene, ele respeita muito. E se alguém da sala, por um acaso, desrespeitar qualquer um de nós, ele bota para fora da sala, ele expulsa, né? Então a gente está sempre lá conversando, e ele convida mesmo, troca ideias, e eu acho legal isso, porque é uma espécie de um ecumenismo, né? Cada um com as suas ideias, cada um com aquilo que acredita, e respeitando a opinião do outro. O nome da sala é Uma Nova Vida em Cristo, Uma Nova Vida em Cristo Jesus. A sala está aberta agora, se você quiser ir lá fazer uma visita, pode ir. Então, é bem legal a gente já perceber isso, né? Como é que algumas coisas já estão começando a abrir. E eles só não entendem, não acham isso, né? Para eles é Deus falando a eles, é o Espírito Santo falando. E a gente sabe que são os nossos espíritos, os nossos mentores. E eu costumo falar para esse companheiro, né? Olha, você é um médium de primeira. Ele ri, né? Ele ri, ele acha legal, né? Pois é, contanto que você não desrespeite o outro, é isso que importa. Eu acho o seguinte, o objetivo é a mudança, é a transformação. E o que eles pregam lá nessa sala também, é por isso que às vezes eu vou lá, é justamente isso, é a mudança e a transformação do ser humano. Dentro daquele vocabulário característico, como a Kelly colocou aí, né, do vocabulário deles, mas você vai perceber que o objetivo é o quê? A mudança, a melhora, a transformação do ser humano. Ou seja,
para receber o paraíso, para ir para o céu, para ir para os braços de Deus, mas você só vai se você se tornar um homem de bem. Então esse é o objetivo, né, da religião, e isso é legal. Então, nós já vamos pela comunicação, recebemos a comunicação dos espíritos, sabemos que eles podem comunicar, né? Sabemos que são criaturas que viveram aqui entre nós e que hoje estão na invisibilidade, mas que não deixaram de existir e que se comunicam muito. Então, o companheiro lá, o cético que estava fazendo o questionamento a Kardec, ele vai perguntar justamente isso. Como pode? Né? Oi, Francis, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Como pode isso acontecer? Como é que eles vêm conversar conosco? E Kardec, claro, na sua inteligência, na sua educação, na sua bondade, explica com a maior paciência e aí dá uma aula para nós também a respeito disso. E ele diz, com muito gosto, né, ele iria explicar ao amigo ali como é que esse processo acontece. Mas ele diz que ele vai encontrar, e todos nós vamos encontrar também, explicações mais detalhadas lá no Livro dos Médiuns. Ele ali iria dar uma pincelada, né? Uma noção básica de como é feita essa comunicação. Porque a gente sabe que esse livro aqui, ele é para as pessoas que estão iniciando na doutrina, que não tem conhecimento nenhum de doutrina espírita, de comunicação de espíritos, de médiuns, de fenômenos, de reencarnação, nada. Então tem que ser uma linguagem light. É o livro que nós devemos indicar àquelas criaturas que estão adentrando a casa espírita, meus amigos. Você quer presentear um amigo que está iniciando no espiritismo, por favor, não dê Nosso Lar para ele ler. Nosso Lar é muito bonito, mas para quem já é essa noção de doutrina, para entender o que é aquilo lá, né? O que está lá em Nosso Lar. Se você não tem uma base, você vai achar que aquilo lá é coisa de doido, como muitos já falaram. Então, não dê o que é o espiritismo, porque a criatura vai aprender aqui, vai ter a base, vai continuar estudando o Livro dos Espíritos, e aí vai ter condições de entender todo aquele processo lá de Nosso Lar com André Luiz, que é uma coisa mais profunda, né? São conhecimentos, são informações assim para quem já tem um conhecimento mais profundo de doutrina espírita, né? Pois é, Sandra, então, se você já tem conhecimento de doutrina, já entende, dá para ler. Senão você guarda, vem estudar primeiro os livros básicos da codificação e depois você lê, né? Eu sei porque eu passei por isso, eu ganhei esse livro antes de ser espírita. E eu comecei a ler, eu não sabia nada de doutrina espírita, né? Um amigo do meu pai, um senhor que presenteou, deu até para o meu pai não leu, eu pegava e lia, que eu adorava ler, fui eu lá fuxicar o livro, né? Lá nos meus 18, 19 anos, eu falei, gente, isso aqui é coisa de doido, isso aqui não existe, né? Então nem terminei de ler o livro, ficou guardado lá. Depois, agora, quando vim, né? Agora não, que já tem 20 anos, que eu entrei para a doutrina e comecei a estudar, comecei a ter o entendimento, aí a gente volta lá e vai ler, e aí vai ver que realmente não é coisa de louco, é uma coisa natural o que está ali, né? Então Kardec diz para ele assim, olha, o pouco que lhe explicarei, não obstante, bastará para que faça uma ideia do seu mecanismo, e principalmente para que compreenda melhor alguma das experimentações a que lhe permitiremos assistir enquanto aguarda a sua iniciação propriamente. E aconselha ele a ter lido, a ler lá o Livro dos Médiuns, que é o livro onde nós vamos aprender tudo sobre mediunidade, sobre comunicação dos espíritos, sobre tudo relacionado aos fenômenos espíritas, né? A Kelly coloca aí, a primeira vez que a gente lê, acha lindo, a segunda confusa, e lá pela 10ª vez a gente começa a entender Nosso Lar. É verdade, é isso mesmo. Primeiro a gente acha muito lindo, né? Quando tem o conhecimento da doutrina, a gente acha lindo porque realmente é muito bonito.
Depois, quando você vai se aprofundando mais, já começa a ficar, nossa, mas será que é assim mesmo, né? Vem aquela hora, uma hora você acredita, outra hora não acredita. Quando tem o conhecimento total das obras básicas do processo, aí a gente vai entender nosso lar e as informações que ele nos traz ali, e a gente vai saber ali discernir, separar, né, alguma coisa truncada. Então, ele diz assim para nós, Kardec diz, né, para o companheiro, a existência desse envoltório semimaterial, que é o perispírito, e é outro ponto que nós espíritas precisamos estudar muito. Para entendermos esses fenômenos, a gente precisa conhecer o funcionamento do perispírito. O perispírito é a base de tudo para que a gente possa entender esses processos mediúnicos, esses fenômenos mediúnicos que nós assistimos e temos conhecimento. Então, a base é o perispírito. Por isso ele diz, né, a existência desse envoltório semimaterial já constitui uma chave para a explicação de muita coisa e demonstra a possibilidade de realização de certos fenômenos, né? Porque certos fenômenos eles acontecem em função desse elemento, que é o perispírito. Por quê? Porque é pelo perispírito que o espírito se comunica. Então é através do perispírito que o espírito vai se comunicar com o médium. Não é pela voz, não é pelo pensamento na realidade. É através do perispírito, não é diretamente o espírito, né? É difícil nada, Sandra. É uma questão só de a gente ter perseverança no estudo, né? Para procurar entender. É estudar. Por isso que a doutrina diz sempre, estudar, estudar, estudar. A gente não pode deixar de estudar nunca, porque conforme nós vamos estudando, nossa mente vai amadurecendo para o entendimento, e aí nossa capacidade de entendê-lo também, né? Então ele continua dizendo assim, quanto aos meios dessa comunicação acontecer, são variadíssimos e dependem da natureza mais ou menos pura do espírito. Ou seja, as comunicações elas vão variar de acordo com o grau evolutivo do espírito, o estágio de evolução em que ele se encontra. Então é lógico que um espírito mais elevado, ele vai utilizar meios mais sutis, mais suaves, vamos dizer assim, para essa comunicação. Espíritos menos elevados, né, mais ignorantes, eles vão usar de maneira grosseira essas comunicações. Então vão usar os meios mais grosseiros ainda. E aí ele diz, né, das disposições particulares das pessoas que lhe servem de intermediários. O mais vulgar, e que ninguém dá valor, aí eu que estou dizendo isso, né? Kardec diz que o mais vulgar é o que pode ser chamado de universal, consiste na intuição. Então, é o fenômeno da intuição que todos nós temos, só que a gente não sabe utilizar. Muitos de nós não entendem o processo. Não, assim, boa noite, Wagner, boa noite, Zaninha, boa noite, Romana, Regina, sejam todos bem-vindos. Pois é, já estava sentindo sua falta, Wagner. Você não está aqui, nossa, na nossa salinha? Então, essa mediunidade, né, os espíritos já disseram para nós, né, em estudos, em comunicações aqui na nossa casa espírita, é a mediunidade do futuro. Porque é através do pensamento que nós vamos nos comunicar. É através do pensamento que o espírito superior se comunica com o outro. Não vamos precisar mais de usar determinados meios materiais. O nosso projeto de evolução, o nosso objetivo de e isso não vai significar que a gente não vai. Essa mediunidade, vamos sim, mas ela vai ser essa mediunidade da intuição. A gente não vai precisar de usar mais os subterfúgios materiais, né? E aí Kardec diz, isto é, em ideias e pensamentos que nos são sugeridos. Então essa mediunidade da intuição,
ela está sempre com todos nós. Todos nós. Nós sempre recebemos, é que muitos de nós não valorizamos. Não entendemos o processo, então a gente deixa passar. Quando você já tem o conhecimento, né? Quando você tem já esse entendimento que a doutrina nos oferece, aí a gente sabe entender e sabe utilizar. Mas aí ele diz que na generalidade dos casos, porém, esse meio é pouco apreciável, justamente por ser uma coisa muito simples. Existem outros mais. Então, esses mais materiais, eles ainda existem. Por quê? Porque nós ainda temos uma grande dificuldade de raciocinarmos com o abstrato, com aquilo que a gente não está vendo, ou que a gente não está pegando, ou que a gente não está sentindo. Então, é por isso que as comunicações ainda precisam, né, se utilizar desses meios materiais. Então Kardec está explicando isso aqui muito claro para nós, que o mais comum, ele diz que o mais fácil de se realizar é o da intuição, mas como ele não é muito apreciado, a Romana coloca, das últimas vezes que eu realmente botei fé na minha intuição, me dei bem. E é verdade, Romana, se a gente parasse para ouvir, é que a gente não para, né? E quando não seguia, porque não fazia muita lógica, acabei me arrependendo. É que a gente não acredita, né? A gente não acredita, acha que é imaginação nossa, acha que a gente é que está viajando na maionese, e não dá valor. E muitas das vezes, né, são conselhos, são orientações que, se nós seguíssemos, nós não teríamos assim, as decepções que muitas das vezes a gente tem. Mas nós vamos chegar lá, né? Nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá nesse processo de sermos orientados através das intuições e não vai ter outro jeito. Mas por enquanto é como ele diz ainda, né? Porque nós ainda só valorizamos aquilo que é concreto, né? Você veja bem, na nossa casa espírita, nós temos o que é chamado de passe de cura. Então, muitas pessoas vão ali, recebem aquele tratamento, que é o passe de cura, que é um passe especial, né, para quem está com a dificuldade, com a saúde, com problema de saúde, né, e são levados para um lugar reservado, as criaturas, e ali recebem um passe de cura, que é chamado passe de cura, um processo é um pouquinho mais demorado. Pois muito bem. E aí a gente vê todo aquele ritual, que a criatura precisa ir de roupa branca, que a criatura... Você sabe aonde você pode tomar esse passe de cura? Você já devia de estar tomando, senhor Wagner. Tá? Ainda hoje eu estava me lembrando disso. Você já era para estar tomando esse passe de cura, viu? Você não vai porque você não quer. Você sabe que tem, que precisa e que deve ir e aonde deve ir. Pois muito bem, existem casas espíritas que têm todo um ritual para fazer esse processo. Já mudam o nome, né? Operação espiritual. Já chama mais atenção, né? Pois é, meu amigo, olha só. Não pode ficar parado, né? Você sabe que eu tive esse mesmo problema e o que me ajudou muito foi o passe de cura, hein? Se você quiser, eu te levo aqui na Malé para você tomar aqui na Malé, não tem problema. Então, as pessoas são preparadas, são orientadas que precisam ir com roupa branca, que precisam ir com isso, que precisam fazer aquilo. E aí lá tem todo, né, todo o processo, né, aquele ritual todo, chamando, fazendo aquela coisa para a concentração. E aí as pessoas ficam achando que aquilo ali é uma coisa fora do comum. Meus amigos, o mesmo processo que acontece nessa casa espírita, que faz toda essa mise-en-scène, é o processo do passe de cura simples aqui da nossa casa. E aí, o que as pessoas fazem? Eu vou lá fazer a minha operação espiritual porque essa
esse centro aqui é muito fraco. E ainda, né, a cabecinha do ser humano, a nossa de coisas assim muito concretas, muito chamativas, para que a gente possa acreditar. Então, só o fato de uma pessoa ficar ali me passando a mão, né, me manipulando a mão em cima de mim é fraco. Eu preciso de ir num lugar onde tenha enfermeiras, onde tenha macas para eu deitar, onde venha lá um médico vestido de médico e que passe a mão no meu problema e que finja que esteja me operando mesmo. Quer dizer, é todo um ritual que na realidade não é necessário. Né? O processo de cura vai ser o mesmo. O que é? A troca, a manipulação fluídica da troca de células que estão defeituosas por células que estão perfeitas. Entende? Então, não tem espiritual, o processo é esse. Ninguém vai fazer nada de diferente, né? A espiritualidade é uma só. A espiritualidade superior é uma só. O teu passe é forte, né, Dudu? Pois é, você faz muita... Então aproveita e vai dar uns passes no Vaguinho, porque ele está precisando, então, desse teu passe forte aí. Mãos fortes. Mas tem gente que pensa isso mesmo, meus amigos, sabe? Até mesmo dentro da casa espírita, né? As pessoas dão passe. E se você vê uma pessoa assim mais alta, né, um corpo mais desenvolvido, lá dando passe, as pessoas vão acreditar que aquele passe é mais forte. Se vê uma pessoa muito pequenininha, miudinha, franzininha dando passe, elas não têm muita fé naquela criatura. Se for uma senhorinha, então, já de uma certa idade, ninguém acredita. É cabeça mesmo do ser humano que ainda está no nível de trabalhar no concreto. É isso que Kardec está falando aqui. Por isso a gente valoriza mais esses fenômenos chamativos. E é o que ele diz, ó. Alguns espíritos comunicam-se por meio de pancadas. Vocês querem ver outra coisa? Né? Existe um livro chamado Loucura e Obsessão, que é um livro assim sensacional. Por que eu recomendo muito esse livro? Foi um livro muito esclarecedor para mim. Logo que eu entrei na doutrina espírita, e eu escutando aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma rádio espírita, que é a Rádio Rio de Janeiro, e ali num programa de perguntas, de debates, eu ouvi, né, o debatedor lá dizendo que o doutor Bezerra trabalhava, olha só o que é o preconceito, gente, que o doutor Bezerra trabalhava numa casa de Umbanda. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Doutor Bezerra, um espírito evoluído, um espírito assim, já nas altas esferas, trabalhar num centro de Umbanda como preto velho? Isso não existe. E aí ele recomendou o livro. Eu mais do que depressa, preconceito, Nádia, eu admito, né? Jamais eu ia imaginar que o doutor Bezerra fosse fazer isso. Aí eu comprei o livro e fui ler. Levei uma lição, meus amigos, que vocês não têm noção. E aí doutor Bezerra ali explicando que ele vai sim, em primeiro lugar, que a caridade não tem lugar. Começa por aí ele falando, vou resumir o que ele diz ali, mas ele diz que caridade não tem lugar. E ele diz assim, onde houver um irmão necessitado de ajuda, eu ali estarei. E aí ele explica que ele se manifesta como preto velho para que as pessoas que ele atende possam acreditar naquilo que ele vai falar. Porque senão não acreditam. E aí eu tenho um exemplo disso na minha própria família, porque eu tenho uma irmã que ela frequenta um centro de Umbanda. E ela tem uma fé no preto velho lá do centro dela incrível. Tudo que o preto velho fala, ela acredita. Para você ver, ela não aceita muitos outros espíritos, mas o preto velho... Então são as nossas dificuldades ainda, e eu fico vendo como é que essa espiritualidade, né, numa situação dessa, como é que a espiritualidade é carinhosa conosco, né? Como eles nos amam, eles se sacrificam para atender
as nossas necessidades. O livro é Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, Romana. É amor em ação, Nádia. É isso mesmo, amor em ação. E aí a gente vê, meu Deus, um espírito de um elevado grau se propõe a trabalhar desta maneira para poder atender as pessoas sem preconceito nenhum, sem medo nenhum, lá com maior carinho, com maior amor. E é nós aqui, que somos os necessitados, ainda ficamos escolhendo. Não é? Ainda temos esses preconceitos horrorosos. Mas graças a Deus, eu aprendo a lição. Quando eu levo uma lição, eu aprendo, né? Vai estar dando chuva para hoje à noite, Dudu. Pode se preparar que a chuva lá de São Paulo está vindo aqui para o Rio. Eles mandam para cá, para nós. É isso aí, Kelly, dentro da condição do entendimento de cada um, porque o objetivo deles é ajudar. Então, se é ajudar, se fantasiando de preto velho, vamos nos fantasiar de preto velho. Mas nós já somos diferentes, né? Nós já queremos que a pessoa aceite aquilo que a gente acha que é o certo. A gente quer mudar as criaturas. Nós não temos esse amor, essa capacidade de se adequar às situações necessárias. Nós, encarnados, ainda temos muito que aprender. Mas a gente vai aprender, né? O que a gente entende é isso, que esses espíritos também já foram assim como nós, né? E que eles um dia também pensaram assim. Então, são exemplos para nós. Nós um dia estaremos como eles também já. Muita coisa nós já mudamos, né? Graças a Deus. Cerveja, quanta cerveja, né? Você deu lá para o Zé Pilintra. Pois é. E aí? Nem por isso você morreu, né, Dudu? A partir do momento que entendeu que isso não é necessário mais. E um dia eles vão entender também. E aí ele diz, né, alguns espíritos comunicam-se por meio de pancada, respondendo por sim ou por não. Ou então designando as letras que tomarão as palavras. Nessa lição aqui, Kardec vem nos dando um ensino. Que essas comunicações começaram dessa maneira bem rústica, bem grosseira, né? Que foram lá com as mesas. Por que começaram com as mesas e não começaram diretamente com o lápis na mão do médium? Olha só como é que os espíritos se submetem aos nossos caprichos para que a gente possa aprender, né? Eles não aprendem na mão do médium, porque senão ninguém ia acreditar. Todos iam achar que aquelas mensagens, que aquilo que estava sendo escrito, era cabeça do médium. Então precisava chamar a atenção, é isso aí, Wagner, né? Então precisava mesmo de uma coisa bem apelativa, de uma coisa bem absurda. Uma mesa levantando, uma mesa dando pancadas, uma mesa respondendo perguntas inteligentes. Então, e a gente lembra, é bom a gente lembrar que as mesinhas, né, de antigamente não eram essas mesinhas de hoje que a gente compra ali nas Casas Bahia, que com uma mãozinha a gente levanta, não. Eram mesas que pesavam toneladas, de madeira maciça, né? E aí ele vem explicando isso para nós. Então ele diz que a princípio empregou-se e ainda se emprega um objeto móvel, como uma prancheta. Quando ele fala ainda se emprega é porque ele está falando lá na época dele. Então precisou-se foram esclarecendo e passaram da mesa para a prancheta. Da prancheta para a cesta e da cesta uma caixa. E eles adaptavam um lápis a essa caixa, a essa prancheta, e os médiuns colocavam a mão nessa caixa, todos os médiuns ali naquela caixa, e a caixa ia escrevendo, né? Ia ser legal, né, Zaninha? Porque coisa mais chata é corrigir prova, né? Ô, meu pai. Para mim, a coisa mais chata da profissão de professora é a correção de provas. Nossa Senhora, como é terrível. Então, depois
O médium, então, coloca a mão ali naquele objeto, o qual transmite os impulsos que recebem dos espíritos, e o lápis começa os caracteres. Kardec explicando isso aqui. Esse objeto, porém, por assim dizer, não é mais do que uma espécie de apêndice da mão, como uma lapiseira, por exemplo. Mais tarde reconheceu-se a inutilidade de semelhante intermediário. Então vocês vejam bem, os espíritos vieram paulatinamente, agindo de maneira, primeiro no oba-oba das mesas girantes, né? E depois eles foram diminuindo o processo, até chegar na situação de colocar o lápis na mão do médium. Mas quando isso aconteceu, o fenômeno já tinha credibilidade, então poderia-se chegar o lápis direto na mão do médium, que foi orientação dos próprios espíritos. Mais embaixo, Kardec diz, os espíritos também se manifestam e podem transmitir seus pensamentos por meio de ruídos articulados que retumbam, ora no espaço, ora no ouvido, pela voz do médium, pela vista, pelo desenho, pela música e por outros meios que o Senhor conhecerá através de um estudo completo da fenomenologia. Então a gente sabe que existem várias maneiras dos espíritos se comunicarem, e isso vai estar de acordo com a nossa possibilidade de entendimento, com ali a necessidade de chamar a atenção naquele meio. Então hoje nós já não temos tanto esses fenômenos de efeito físico. Eles ainda existem, mas muito pouco. É só mesmo em situações para que a criatura acredite mesmo que aquilo ali exista. Mas esses fenômenos de efeito físico já são usados de maneira mais dócil, mais civilizada, vamos dizer assim, né? Então aí ele vem para a psicografia, um sussurro no ouvido, né? Eu não faço psicografia, nem sou vidente, nem audiente, nem nada, mas eu pergunto aos médiuns aqui na Casa Espírita que fazem isso, né? Então a psicografia é uma coisa muito interessante, que não a Verinha teve colocando para a gente, explicando, e é complicado porque eles falam com o pensamento, e o pensamento é rápido, então você tem que perceber e decodificar ainda aquele pensamento. Não é assim, Dudu? Eu estou enganada. Decodificar. Por isso que eles escrevem com uma rapidez tremenda, não é? Quando está fazendo lá a psicografia, né? E é uma coisa muito rápida. Por quê? Porque eles estão acompanhando o pensamento do espírito. E o pensamento é rápido, né? E tem muitas das vezes muito veloz, por isso que sai aqueles garranchos, né? Aquelas letras assim bem grandes. Mas é um trabalho muito bonito. Faz barulho, mesmo, faz barulho, quebra a ponta do lápis de tanta força que o médium usa ali para escrever. Às vezes a menina coloca lá do lado, né, do médium que vai psicografar, vários lápis, porque eles vão quebrando às vezes várias pontas. Bom, então ele diz aqui para nós, os médiuns são dotados de aptidões diferentes, de características especiais, dependentes da sua organização. Assim, pois, temos médiuns para efeitos físicos, isto é, aptos a produzir fenômenos materiais. Então, se você está na sua casa e de repente a porta abre sozinha, né? A televisão liga sozinha e não houve nenhum problema elétrico, é um efeito físico, não é? Por quê? Alguém ali é médium de efeito físico. É o que acontece muitas vezes nessas reportagens que a gente vê pela televisão, em casas, né? Que eles chamam de casas mal assombradas, né? E diz assim que a panela está voando, louça está quebrando, né? E cama pegando fogo. Isso acontece ainda. E aí as pessoas, a casa que é mal assombrada. Não é a casa que é mal assombrada, ali tem alguém que é médium de efeito físico, e os espíritos estão aproveitando ali aquela mediunidade para fazerem a festa, né? Aí as pessoas se mudam da casa.
Aí se mudam da casa, o processo continua. Por quê? O problema não é a casa, o problema é o médium de efeito físico que tem ali. Acontece muito, né? Para chamar a atenção. Escondem as coisas, é verdade. Esconder as coisas, então, é muito comum eles fazerem isso. É justamente por isso, porque a pessoa tem a mediunidade e a gente pensa que assim, que é maldade, não é não. É um alerta, não é? A pessoa tem a mediunidade, se planejou para isso e está se recusando aí. Então esses fenômenos acontecem para ela poder ir. É uma espécie de um chamamento, né? Você se planejou para isso, então olha, um alerta, isso aí, Sil. Aí a pessoa, o que está acontecendo comigo? Então vai correr atrás do prejuízo e vai lá trabalhar e fazer aquilo que se planejou, né? Quando não, acontece de outra maneira, ficar doente, quando você não tem a mediunidade de poder eles manifestarem dessa maneira, o que acontece? Então te usam, você fica doente, você começa a ter problemas sérios, e aí precisa procurar esse tratamento, né? Espiritual, e chega lá, você vai escutar assim, você é médium, minha filha, você precisa praticar a caridade, você não tem doença nenhuma, né? A Jandira coloca aí, como dizia minha avózinha, faz um defumador que espanta nada, minha filha. E a Sandra coloca, Beth, aqui na Itália saiu no jornal um grupo de pedreiro viram o espírito no museu. Médiuns videntes. São espíritos, são pedreiros que, por eles serem pedreiros, não quer dizer nada. Eram videntes e devem ter visto o espírito lá no museu. O museu está cheio, Sandra, de espíritos, né? Aí ele diz, a mediunidade psicográfica apresenta um sem número de variações, sendo duas as mais notáveis. Para compreendê-las, é preciso que já se conheça o modo como se realiza o fenômeno. Então, por que ele diz que a psicográfica ela é a mais, apresenta um sem número de variação? Até porque é a mais utilizada, né? Você vê que psicografia a gente tem acontece esse fenômeno quase em todas as casas espíritas. É mais utilizado e é de mais fácil movimentação. Porque é mais fácil para os espíritos utilizarem um médium que tem essa facilidade, né? Dos espíritos utilizarem para a psicografia. Porque vai sair a coisa ali escrita. E ele diz, às vezes o espírito atua sobre a mão do médium, a qual empresta um impulso absolutamente independente do processo, né, assim, de perto, e a mão do médium fica mesmo ali, que o médium não consegue parar a mão, segurar a mão. É como se ele tivesse perdido todo o poder naquele braço ali. E quando termina o trabalho, o braço está super dolorido, né? Super cansativo, doendo mesmo. Assim, pelo menos, a médium que eu vi fez essa colocação para nós. Aí ele diz, né? Um impulso que fica independente da vontade deste, que não tem, então, consciência do que escreve. O médium não sabe o que está escrevendo, né? Assim é a mediúnica pensamento da entidade desencarnada, une-se ao do médium que, muito embora escrevendo involuntariamente, tem uma consciência mais ou menos clara do que está escrevendo. Mas só que ele não está escrevendo o que ele quer. Ele vai escrevendo o que o médium, que o espírito está dizendo. Mesmo passando pelo cérebro, né? A psicografia que eu vi foi com a Verinha, Dudu, a Verinha que você conhece. E ela, quando termina, ela está com o braço super, meio que dormente, não chega a ser dor. Pode ser isso aí que você falou mesmo, uma lerdeira, né? O braço assim, também passa rápido, isso é verdade. Logo, logo ela dá uma balançada lá no braço e o braço está normal, né?
Lá vem o Wagner, olha, acho que psicografei demais, porque o meu braço está doendo assim como a minha mão. Olha só, Kelly, dá um jeito nesse teu cunhado, que assim não dá. É mole? Minha Nossa Senhora. Ô, Wagner, você não vai tomar juízo não nessa cabecinha? O Dudu ainda diz, né? Mesmo inconscientemente, sempre uma depuração anímica, filtragem, verdade, quando a leitura é feita depois. E é verdade, isso também a gente percebe, né? E a Kelly coloca, é a absorção física dos fluidos que pode levar um tempo diferente em cada médium. Sim. Pois é, Kelly, vai lá e dá uns passes de cura nele, para ele sair logo dessa moleza. Gente, não está sentindo não, eu sei o que é. Só quem passou por isso, ele não está nem oferecendo cappuccino para ninguém, Francis. Ele não está podendo fazer cappuccino, coitado. Só quem passou por esse problema que ele está passando é que sabe a dor que é no corpo todo. A pessoa não tem condição de fechar a mão, né? De mexer a mão, de nada. A gente perde a força de tudo. É horrível, horrível, horrível. Estou com muita peninha de você, Vaguinho. Você não sabe como eu sei o que você está passando, viu? Não dá nem para pegar xícara, é verdade. A gente não consegue abrir uma garrafa de refrigerante. Pois é, né, Kelly? Ainda bem que é você que está falando, não sou eu. Mas, enfim... Continuando aqui com o nosso estudo, ele diz, outras vezes atua sobre o cérebro, nós já falamos. Então ele diz, o papel do exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é seu e que, não obstante, deve compreender. Veja bem, o médium ele tem que ter a noção disso. O trabalho não é dele, né? O trabalho é do espírito. Então, os trabalhadores são os espíritos e nós somos os objetos utilizados por eles. Então, não podemos interferir nesse processo. Mesmo que a gente esteja consciente, como diz aqui, você não pode interferir lá na mensagem. É por isso que a gente conhece determinadas mensagens que vêm assinadas por espíritos conhecidos e a gente, conhecendo os espíritos, sabe que não foi, que ali teve interferência do médium, né? Tá dentro dessa classificação, Nádia, de efeitos físicos, sim, quando a gente sente odores, né? Às vezes é perfume, cheiro de rosas, dependendo da situação do espírito que está perto, às vezes não são cheiros não muito bons também, depende da situação. Sim, é considerado como efeito físico, esse processo aí. E aí ele diz, a experiência, porém, nos ensina a distingui-los com facilidade. O que ele diz aqui? O papel do médium é exatamente o de um intérprete, que transmite o pensamento que não é seu, e que, não obstante, deve compreender. Nesse caso, o pensamento do espírito e o do médium às vezes se confundem. A experiência vai dizer ao médium o que é dele e o que não é. Por ambos os gêneros de mediunidade, diz Kardec, obtém-se boas comunicações. Para as pessoas que ainda não estão convencidas, os médiuns mecânicos são certamente preferíveis, né? Aquele médium mecânico, ele não tem consciência do que ele está escrevendo, da mensagem que o médium está passando. E aí Kardec diz aqui uma coisa importante. Na realidade, porém, a qualidade primordial de um médium reside mais na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que recebe, do que propriamente nos meios de execução. Então, a qualidade do médium está aí, no efeito, no produto que ele traz, no que ele produz. Não importa se é psicografia mecânica, se é psicografia consciente, se é semi-inconsciente, o que a gente vai observar são as mensagens, o conteúdo das mensagens, porque o conteúdo das mensagens vão te dizer se
O espírito que está ali trabalhando com você é um espírito digno de respeito. Do contrário, são identificados. O Dudu coloca, como se pode duvidar de um médium que é psicográfica e mostra o nome das pessoas que envolvem aquela família, citando casos que aconteceram e acontecem ainda. E ainda existem pessoas que não acreditam. É o caso de Chico. Foi o caso de Chico e de muitos que existem por aí, né? Quantas criaturas chegavam lá que Chico nunca tinha visto na vida e as criaturas recebiam lá informações de seus entes queridos que tinham desencarnados. Não é? Só não acredita quem não quer. Tem pessoas que não acreditam, Dudu, é porque não querem acreditar. Porque se forem acreditar, vão ter que mudar muita coisa em suas vidas. E aí aquela situação da acomodação. Para que eu vou mexer numa coisa que está tranquila, né? Pois é. Então eu não vou querer misturar, não vou procurar mexer. Deixa do jeito que está. Então eu prefiro não acreditar. Eu penso dessa maneira. Porque do jeito que está claro, não é possível, né? Eu acho que Chico é o maior exemplo para nós de que essa comunicação existe. Um homem normal, no seu estado normal, por mais charlatão que fosse, ele não ia conseguir psicografar, mesmo com 90 e tantos anos de idade, 400 e tantos livros. Gente, e livros de variados assuntos. Quer dizer, então, só não aceita esse trabalho de Chico como uma coisa verdadeira quem não quer, porque não interessa. Porque não tem outra explicação. Né? E você vê que são livros com assuntos diferentes, ou livros com mensagens, livro com mensagem de espíritos que desencarnaram. Pois é. Com delicadeza e com inteligência. Dudu, eu não preciso nem de mais nada. Para mim, só o fato dele ter psicografado 400 e não sei quantos livros, que eu não tenho certeza agora, mas quase 500, para mim já é o bastante. Não precisava de ter feito mais nada. Porque um homem, por mais charlatão que fosse, não teria condição de fazer isso. Não teria. Não teria. 400 e tantos livros, né? É complicado, né, meus amigos? Pois é, tem gente que combate. Mas é isso aí, a gente deixa passar, né, Wagner? Fazer o quê? É aquilo que a gente estava conversando. Deixa eles falarem. O que eles vão falar não vai quebrar e nem diminuir o trabalho que ele deixou para nós. E a gente está aqui utilizando, né? A Sandra coloca que ela não consegue escrever uma carta. Nem eu, Sandra. Escrever não é comigo. Falar tudo bem, agora escrever já não é comigo. Então, pois é, né? É porque é mais fácil eu não acreditar, né? Por exemplo, não sei se vocês assistiram sábado o programa da Xuxa. Quem não assistiu, tá no YouTube. É só ir lá, botar a data de sábado no YouTube que você vai ver lá, né? Você vê aquele processo de pintura mediúnica. Gente, não acreditar naquilo, por mais técnica, e aí de pintura eu posso falar, porque eu entendo de pintura, por mais rápido que você seja numa pintura, você não vai fazer em 5 minutos um quadro daquele com tantos detalhes. Não tem como. É aí no Valqueire, Vaguinho. Não tem como. É só você colocar lá no YouTube, Sandra, ou Sil, o programa da Xuxa, Pintura Mediúnica, que aí vai aparecer o vídeo para você no YouTube. Então, aí a pessoa prefere achar que, como o parapsicólogo que estava lá, o psicólogo que estava lá, dizendo que era a imaginação dele. Pelo amor de Deus, como é que uma criatura daquela vai ter imaginação de desenhar pintores, artistas que, sabe? Então, deixa eles lá na descrença deles, né? Um dia, eu penso da seguinte maneira, um dia todos terão que acreditar, não adianta. Porque vão passar pelo processo. É como na reencarnação, não acredito. Tudo bem, não acredita, problema seu. A única tristeza é que você vai reencarnar. E pronto, é isso aí, né? Bom, aqui na questão a seguir, o companheiro pergunta para Kardec: o processo me parece de uma simplicidade admirável. O senhor acha que eu poderia tentar uma experiência
Aí ele vem já questionando, né? E muitas das vezes são questionamentos nossos também. Será que nós podemos ser médiums dessa maneira, né? Psicografarmos? E Kardec diz, sem quaisquer inconvenientes. Adianto mais que, se o senhor for dotado de faculdades mediúnicas, seria este o melhor meio de se convencer, pois não poderia suspeitar da sua própria boa-fé. Né? O si querendo acreditar nos processos, nos fenômenos, então se ele psicografasse, ele ia acreditar mais rápido, né? Porque dele ele não ia poder duvidar. E aí Kardec faz uma recomendação aqui muito importante quando ele diz: recomendo-lhe vivamente que não se entregue a nenhuma prova sem antes ter se detido em estudos atentos. Então não vai sair aí praticando mediunidade sem ter o conhecimento do que seja a mediunidade. É por isso que nas casas espíritas sérias, você não entra lá e já vai trabalhar numa mesa mediúnica. Primeiro você tem que estudar, entender qual é o processo, entender qual é o objetivo daquilo, como é que aquilo acontece, que não é milagre, que não é nada de sobrenatural, para depois então você ir trabalhar, né? Ninguém vai poder fazer um bolo, chegar numa cozinha e fazer um bolo, se não conhecer, se não souber o que é farinha de trigo, se não souber o que é pó royal, se não souber o que é ovo, se não souber o que é manteiga, o que é, como se processa essa mistura. Porque não é você pegar todo o material de um bolo e colocar dentro de uma panela e mexer, não. Tem todo também um processo ali de aprendizado para o bolo sair perfeito. Se você quiser fazer porcaria, tudo bem, mas para o bolo sair perfeito, você tem lá que, dependendo da receita, bater primeiro o açúcar com a manteiga, depois as gemas e blá, 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 blá. Assim é o processo mediúnico também. Tem que ir lá aprender como é que as coisas acontecem, para a gente não ser objeto de espíritos zombeteiros, para a gente não ser utilizado por espíritos que venham nos prejudicar. Porque você, com conhecimento, você pode identificar. Sem o conhecimento já fica mais difícil, né? Não como ir ao mercado e comprar o saquinho de massa pronta. Mas até você comprando o saquinho de massa pronta, Kelly, se você não seguir ali as orientações direitinhas, que está ali no pacotinho, o bolo não sai perfeito. Chegou lá e comprou o pacote pronto. Ah, vou fazer um bolo? Não sai uma boa porcaria. Um bolo sola de sapato que ninguém consegue comer. Então você tem que saber até a movimentação da mão ali para mexer aquela massa de bolo. Isso aí, se não souber mexer também, só é sola e sola feio, Dudu. Até o uso da batedeira mesmo, que seja com a batedeira elétrica. Você tem que saber como vai usar a batedeira, o tempo da batedeira. Tudo é um processo de aprendizagem. Tudo, né? Tudo. Em matéria de miojo, né? Mas até o miojo, viu, ô Francis? Quem não sabe fazer miojo, sai uma boa coisa, não sai uma coisa muito gostosa, não. Eu, pelo menos, como não sei fazer miojo porque eu não gosto, se eu for fazer um miojo, ninguém vai comer. Então ele diz isso aqui, recomenda vivamente, né, os estudos, e é o que a gente tem que fazer. As comunicações de além-túmulos cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê, diz Kardec. Não estão isentas de inconvenientes para os que não têm a necessária experiência. Olha só, Kardec aconselhando, tenha cuidado, que nós poderemos ser usados. Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações químicas sem conhecer a química. Corre o risco de queimar os dedos. E é verdade, né? Você vai fazer mistura lá com elementos químicos que você não conhece, vai sair besteira, né? Bom, a gente vai parar aqui nessa questão aqui, que na semana que vem ainda vai ser sobre comunicação. Quando ele vai perguntar, né, se é possível conhecer essa aptidão por algum sinal especial, aptidão aí da nossa mediunidade, e Kardec então vai explicar aí, e vai ser uma ótima aula para nós, principalmente para quem está aí iniciando e
tendo esses primeiros sinais de mediunidade. Acabou, Kelinha, olha lá. 18h58, está na hora, né? De nós encerrarmos o nosso trabalho. E aí a gente faz aquela pergunta fatídica. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Darlene, teu nome está piscando aqui para mim. Você não quer fazer a nossa prece, não? Aproveitar que você está chegando, está de volta depois de uns dias aí de descanso. Não, poxa, por quê, minha querida? Já sei, está com problema no micro, né? Por que você não quer fazer? Quem então vai... J. Francis. Tá bom, Francis, então vou liberar para você fazer aí a nossa prece, depois a gente volta para se despedir e dar uns recadinhos.